Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar essa videoaula, porém ela vai ter uma continuação em vários vídeos, porque o tema é ditadura militar ou regime militar. Então, vamos começar essa saga, né? Então, como começou essa ditadura militar? Bem, antes de começar a ditadura, vocês sabem que quem estava no poder era João Goulart, mais conhecido como Jango. Porém, antes disso tudo, Jânio Quadros, né, que era o presidente, aquele mais maluquinho, né, que proibiu briga de galo, proibiu biquíni, não se importava muito com o que realmente tinha que fazer na presidência, então ele renunciou, acabou que ninguém quis ele de volta, então o seu vice teve que assumir, porém João Goulart estava na China, um país comunista, né? E como vocês sabem, nessa época a gente estava vivendo a Guerra Fria. Então, assim, os militares da época já ficaram assim, esse vice-presidente na China, o que que esse cara quer fazer com um país comunista, hein? Aí, assim, a maior parte dos militares queria dar o golpe logo no início, né? Só que Leonel Brizola, né, e muitas outras pessoas também envolvidas falaram que não, eles tinham que seguir a Constituição, tinham que deixar o João Goulart terminar o governo, né? Já que ele era o vice do Jânio Quadros. Bem, eu vou fazer uma aula só sobre isso, então vamos focar na ditadura, que é o que eu quero falar nessa videoaula, certo? Então, assim, a ditadura militar, quando os militares deram um golpe e tiraram o João Goulart do poder, né? Ele foi para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul ele foi para o Uruguai, né? Fugindo dessa ditadura, porque se ele ficasse lá, provavelmente matariam ele, né? Então, assim, como começou essa ditadura? Bem, ela era dividida em dois grupos, né? O grupo da Sorbonne e o grupo da linha dura. Bem, esse grupo da Sorbonne eram de militares mais intelectuais, né? Que estudaram na universidade lá da França, então eram pessoas mais intelectuais, mas não que elas não eram violentas também. Porém, a linha dura era a parte da divisão militar que eram os militares que gostavam da censura mesmo, opressão, então já deu para perceber, né? Bem, assim, o primeiro, né, desses ditadores a entrar no poder foi o Castelo Branco, né? Nomeado chefe do Estado-Maior do Exército pelo então presidente da República, João Goulart, em 1963, Castelo Branco foi um dos líderes militares do golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que depôs Jango. Ele criou alguns órgãos, né, já de início, assim, quando ele entrou na ditadura. Então, gente, o Castelo Branco, né, que foi o ditador desse período, de 1964 até 67. Bem, ele seguia muito aquela ideia da doutrina de segurança nacional, né, que era uma doutrina que já havia sido criada há alguns anos atrás, mas que ela só foi realmente utilizada agora, nesse período que a gente está comentando, né. Então, assim, o objetivo dela era treinar melhor os militares, né, para que eles soubessem agir ou o que fazer no momento em que eles precisassem deles, né, no caso, o Castelo Branco. Então, assim, essa doutrina, ela estava bem relacionada com a doutrina Monroe, que era uma doutrina dos Estados Unidos que tinha sido criada há muitos anos atrás, né, em 1823, que era a ideia do quê? Que a América ela não interferiria em conflitos europeus, nem a Europa interferiria na América. E é claro que isso era bom para os Estados Unidos, porque se a Europa não pudesse intervir na América, os Estados Unidos poderiam intervir da forma que ele bem entendesse, né? Aquela ideia da América para os americanos. Essa é a ideia. Lembra muito o Trump, não é mesmo? Bom, continuando. Como a gente está no período da Guerra Fria, essa ideia foi muito mais intensivada, podemos dizer, porque os Estados Unidos não ia deixar o Brasil ser tomado pelos comunistas. Aqui não, aqui não. Então eles queriam ter aquele controle do que está acontecendo aqui e do que pode ocorrer. Então, assim, no Castelo Branco houve o Plano de Ação Econômica do Governo, mais conhecido como PAEG, que era a ideia de diminuir a inflação durante o período que ele estivesse no governo. Então,
ele fez com que a inflação passasse de 94% em 1964 para 21% em 67. Então, assim, houve uma diminuição muito grande da inflação, já que o Brasil estava com uma dívida externa enorme e, claro que essa dívida externa e essa inflação foi intensivada por quê? Porque o JK, com o plano de metas, né, a criação de Brasília, deixou o país muito endividado. Mesmo que a construção tenha dado certo, o Brasil teve que enfrentar essas dívidas de alguma forma. Então, aí você pensa, a inflação diminuiu, então quer dizer que as pessoas estão vivendo melhor. Sim, porém depende de quem você está falando, da população, né? Se você estiver falando do povão, pode ter certeza que a vida deles, se não piorou, continua a mesma coisa. Porque com essa variação de preços, as pessoas sentem no bolso, né? Elas sabem que fica bem mais difícil para elas comprar roupa, comprar pão, então assim, né? O preço vai variando muito. E já para as pessoas mais ricas, tudo fica mais tranquilo, né? Já que elas têm um poder aquisitivo maior, então não sofrem tanto com essa variação de preços das coisas, então, né? Vamos falar agora sobre os atos institucionais, né? Muito conhecidos durante o período da ditadura militar. Então, assim, mais conhecido como AI, né? Então, os atos institucionais são conhecidos como AI. Então, vamos lá. O primeiro ato institucional durante o governo do Castelo Branco foi o ato institucional número 1, que previa a cassação de mandatos políticos e dos servidores públicos. Então, assim, JK, o mandato dele foi cassado. João Goulart, óbvio, né, que foi expulso do país, né? Então, o mandato também do Jânio Quadros, né, que durante seu governo ficou bem claro que ele mesmo disse que não gostava desse negócio de Guerra Fria e que ele queria fazer relações com países que ele bem entendesse. E é claro que os Estados Unidos não gostou disso. Falou, meu filho, estamos na Guerra Fria, você tem que ser amiguinho. E o Jânio Quadros falou, não quero. Então, também, tchau mandato. Então, assim, com esse ato institucional número 1, houve o aumento do poder do Congresso, já que agora eles podem cassar o mandato de quem eles bem entenderem. E assim, o ato institucional número 2, que também foi durante o Castelo Branco, fazia o quê? Eleições indiretas para a presidência. Então, assim, o próprio grupo de militares iria escolher quem iria governar, né? Quem seria o próximo presidente dessa ditadura. Então, agora, exclusão total do povo, hein? Aí, assim, o ato institucional número 3 era a eleição indireta de governadores e prefeitos. Então, assim, mesmo que o povo votasse antes e tivesse ganho, né, o prefeito que eles escolheram, o Castelo Branco ia dizer assim, não gostei desse cara aí, ele é suspeita da oposição, tira ele daí e bota o que eu quero. Poderia ocorrer, né, e ele poderia fazer isso, então tava tranquilo. E assim, acontecia isso em todos os estados, então ele podia escolher em quem ele bem entendesse para governar. E, por último, o ato institucional número 4, que foi a criação da Constituição de 1967, que era basicamente legitimar essa ideia dos atos institucionais que o Castelo Branco tinha imposto até agora. Então, assim, era só isso que eu queria falar para vocês mesmo. E o próximo vídeo será sobre Costa e Silva, que ficou muito conhecido pela repressão, pela censura, principalmente pela criação do ato institucional número 5, o ato institucional da censura total no Brasil. Então, assim, o Castelo Branco, ele era da linha do Sorbonne, né, como eu falei no início do vídeo, e o Costa e Silva, que será o próximo, ele já era da linha dura. Então, já dá para vocês terem uma ideia do que ele fez, né, e o que ele estava planejando. Então, até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados